Bom dia, queridos irmãos. Vamos então dar início à nossa reunião. Por isso, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de final de semana. E para começarmos essa nossa reunião da melhor forma, queremos convidar todos a colocarem-se em pé, a fim de podermos entoar o cântico número 105. O cântico 105 tem o seguinte tema: Deus é amor. Então, reiteramos as boas-vindas a todos os irmãos para esta reunião de final de semana. Como é habitual, vamos começar a nossa reunião com um discurso público. E o discurso público tem o seguinte tema: Como fazer amizades fortes e verdadeiras? O irmão Isaac William vai nos preferir esse discurso. Por favor, irmão Isaac. Há uma história popular no interior do Brasil que conta o relato de um caçador. Um caçador estava a comentar com seus amigos uma das suas aventuras de caça. Dizia ele que a certa altura foi à caça e na mata deparou-se com uma onça. E com susto meteu-se a correr, a fugir, na atrapalhação deixou cair a espingarda. Chegou num certo ponto em que ficou encurralado, ele e a onça, e não tinha mais o que fazer, meteu-se aos gritos, mas gritou de forma tão estridente que a onça se assustou, deu meia volta e se pôs em fuga. Os amigos ao ouvirem essa história disseram: é óbvio que não foi assim. Se essa história fosse verdadeira, a onça tinha-te comido. O caçador ficou assim um pouco descontente com a reação dos amigos e disse: mas então
Então vocês, em vez de ficarem felizes que eu me livrei da situação, estão desapontados porque a onça não me comeu. Vocês são meus amigos ou são amigos da onça? E reza a história que é dali que surge a expressão amigo da onça, para significar uma amizade falsa. Amigos que, na verdade, não são amigos, que têm intenções malévolas muitas vezes e outras vezes passam-se apenas por amigos quando têm outras intenções. Nós não queremos nem ter, muito menos ser, um amigo da onça. Por isso faz todo sentido este tema. Como fazer amizades fortes e verdadeiras. A pergunta, se calhar, começaria com... Ou seja, o discurso, se calhar, começaria com a questão: porquê que precisamos de amigos? Não está bom ficar sozinho? Alguns dizem, antes sou que mal acompanhado, e outros até dizem que não trocam o seu sossego por companhia nenhuma, né? Mas porquê que nós precisamos de amigos? Bom, os amigos ajudam-nos a ter uma vida feliz, uma vida mais feliz e melhor. Um amigo chegado pode nos ajudar a enfrentar situações difíceis. É essa a ideia que a Bíblia nos passa no texto de Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Os irmãos me queriam acompanhar nesta leitura, por gentileza. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Veja que esta verdade que a palavra de Deus nos traz sobre as amizades. Lemos o seguinte: o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e torna-se um irmão em tempos de aflição. Quantos de nós já não experimentou a sensação de ter aquele amigo que muitas vezes a gente diz: este aqui é o filho que a minha mãe não teve. E temos amigos que apegam-se a nós muitas vezes com laços bem mais fortes do que familiares. Então, as amizades são necessárias. Aliás, já costuma-se dizer, nenhum ser humano é uma ilha. Nós não conseguimos sentir-nos completamente felizes e satisfeitos estando completamente sozinhos. Portanto, é importante, porque todo ser humano necessita do convívio social e as amizades suprem esta necessidade. Bom, se é importante que tenhamos amigos, então quer dizer que devemos escolher bem os nossos amigos. E por que é importante escolhermos bem os nossos amigos? Há um dito na língua nacional quimbundo, e eu espero dizê-lo bem. Diz assim: que alonga uma camba, chicola ndengue. Esse dito significa que o que os amigos ensinam, a escola nem chega perto. Ou seja, a capacidade que os amigos têm de nos influenciar é bem mais forte do que a escola. Aprendemos bem mais depressa por influência dos nossos amigos do que aprendemos quando somos ensinados na escola. Esse dito vai de encontro com o que a Bíblia ensina no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Os irmãos também me queriam acompanhar nesta leitura, por gentileza. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Aqui a palavra de Deus diz o seguinte: quem anda com sábios irá tornar-se sábio, mas quem se junta aos tolos acabará mal. Então precisamos escolher bem nossos amigos, porque eles vão, com certeza, exercer uma influência sobre quem nós seremos, no nosso caráter, na nossa maneira de ser e na nossa maneira de estar. Por isso, escolhê-los bem é importante. Alguns gostam de dizer: ei, mas eu posso andar com ele, ele não vai influenciar-me. A construção desta frase é interessante, irmãos. Quando diz andar com, significa que o que acompanha está sob a influência da pessoa a quem ele acompanha. E conseguimos notar quem é que anda com quem, porque geralmente quem lidera, não é? É que dá as ideias, é que geralmente diz onde vão, quando vão, o que vão fazer. E quem acompanha geralmente só segue. Então, quando a Bíblia diz que quem anda com sábio irá tornar-se sábio, é preciso olharmos para como é que é a nossa relação com a pessoa com quem a gente passa mais tempo. Quem é que geralmente tem as ideias do que fazer, de onde ir,
este é que está a liderar. Nós é que estamos a andar com ele, se grande parte das vezes que fazemos alguma coisa, a iniciativa vem da parte dele. E este alguém pode ser nosso colega de escola, nosso colega de serviço. Então, se nos deixarmos influenciar pelas atitudes dos nossos amigos, nós poderemos ser moldados ao caráter dele. Daí a importância de escolhermos bem os nossos amigos. A pergunta que surge a seguir é: como escolher bem? Como escolher bons amigos? Bom, para começar, temos que compreender que as pessoas não vão ser nossas amigas só porque sim. Temos que estabelecer padrões, critérios para alguém ser nosso amigo. Então, o que é que nós achamos que uma pessoa deve ter logo à partida para poder considerar a possibilidade dele ser nosso amigo? Bem, a palavra de Deus nos aconselha a nos focarmos nas boas qualidades das pessoas. Ao decidirmos quem será nosso amigo, devemos olhar as qualidades que essa pessoa tem. São qualidades que eu gostava de imitar? São qualidades que me tornariam a mim uma pessoa melhor do que já sou? Então, se nos focarmos nisso, vamos poder dar o passo número 1 para escolher bons amigos. Amigos cujas qualidades nós achamos dignas de serem imitadas. Achar que a convivência com essa pessoa vai acrescentar virtudes em mim. Então, o passo número 1 é esse, para escolher boas amizades. O passo número 2 é: essas boas qualidades, muitas vezes, porque somos imperfeitos, achamos que qualquer pessoa pode tê-las. É preciso que sejam complementadas com bons e altos padrões de moral. Para alguém ser nosso amigo, além de ter boas qualidades, ele precisa ser guiado por alto padrão de moral. Escolha amigos que vivam de acordo com os padrões de moral de Deus, porque padrões de moral melhores do que os que Jeová estabelece é impossível. Então, uma pessoa com boas qualidades precisa submeter-se aos padrões de moral de Jeová para poder ser nosso amigo. Assim, estaremos a dar passos em direção à construção de boas amizades. Finalmente, uma coisa que nos ajudaria a escolher bem nossos amigos é não limitar as amizades a pessoas da nossa faixa etária, da nossa idade, ou pessoas com os mesmos interesses. Meus amigos, eu sou jovem, meus amigos, em princípio, vão ser jovens. Não, eu gosto de futebol, os meus amigos, em princípio, serão pessoas que gostam de futebol, para a gente ter o que falar. Não necessariamente. Há um comentário de uma jovem encontrado nas nossas publicações, ela chama-se Flávia. Ela disse o seguinte sobre amizades: ampliar meu círculo de amigos me dá a oportunidade de amadurecer como pessoa. Eu aprendi a me dar bem com pessoas de todas as idades e formações, e isso me ajuda a ser mais extrovertida e flexível. Meus amigos realmente gostam disso. Então, termos amigos dos vários estratos sociais, de várias idades, dá-nos esse leque de diversidade. Aprendemos muito com amigos mais velhos, aprendemos muito com amigos da nossa faixa etária, precisamos diversificar, e a experiência de um grupo com o outro enriquece quem nós somos. E nós costumamos ver isso, jovens que já exibem um nível de maturidade que chama, portanto, a atenção. Por quê? Porque geralmente bebe um pouco da experiência de pessoas mais velhas e também tem a jovialidade dos mais novos. Então, não limitar as amizades a pessoas da sua faixa etária pode ser enriquecedor. E assim, temos os elementos necessários para construirmos amizades verdadeiras. Bom, essas amizades que a gente constrói com pessoas que têm boas qualidades e que se fazem guiar pelos altos padrões de moral de Jeová, que não têm só a nossa idade ou não partilhamos apenas os mesmos interesses, podem se tornar amizades verdadeiras. Porque nem todas elas são. Né? Então, somos amigos, mas não necessariamente somos aqueles que os mais jovens gostam de dizer besties. Né? Não somos amigos, mas não somos besties. Os melhores amigos, amigos verdadeiros, não é logo a partida. É preciso construir e fortalecer essas amizades. Como se faz isso? Como é que essa amizade pode se tornar uma amizade verdadeira?
A palavra de Deus nos mostra o que fazer se quisermos que as nossas amizades se transformem em amizades verdadeiras, fortes e sólidas. Ela traz exemplos de pessoas que construíram amizades assim. E a Bíblia nos diz que o que ajuda a fortalecer as amizades para que elas se tornem verdadeiras é o amor. Toda amizade fundada no amor costuma se transformar em amizades verdadeiras. Para isso, precisamos entregar-nos à amizade sem esperar nada em retorno. O amor genuíno faz com que nós nos doemos para os nossos amigos, sem esperar que eles nos devolvam nada. Esse tipo de amizade foi a amizade que Ruth e Noemi desenvolveram, foi a amizade que Jonatã e Davi desenvolveram. Por exemplo, Jonatã e Davi tinham uma diferença enorme na idade, mas eram amigos muito chegados. Em termos sociais, conhecemos a história de Jonatã e Davi. Um era filho do rei, o outro era do povo em geral, não é? Embora sabemos qual a natureza, portanto, espiritual que Davi tinha. O outro exemplo é de Paulo e o jovem Timóteo. Estes exemplos são excelentes para mostrar que as amizades fundadas no amor genuíno, amor que não espera nada da outra pessoa, são as amizades que geralmente se transformam em amizades fortes e verdadeiras. E como é que nós podemos fazer as nossas amizades se tornarem assim, tão fortes quanto a de David e Jonatã, ou a de Ruth e Noemi? Bom, a palavra de Deus estabelece alguns princípios que, quando seguidos, ajudam as amizades a se tornar fortes e verdadeiras. Vamos analisar alguns. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 19, fala de um desses princípios. Se quiser que a sua amizade seja verdadeira, faça isso. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz o seguinte a palavra de Deus neste versículo. Tiago 1,19. Tenham isto em mente, meus amados irmãos. Todos devem estar prontos para ouvir, mas não devem precipitar-se em falar, nem irritar-se com facilidade. O princípio que queremos isolar aqui nesse texto é: se quiser que as tuas amizades se tornem amizades verdadeiras, seja um bom ouvinte. Ouça. Não seja aquele que, junto dos amigos, é o que mais fala, é o que mais quer falar. Às vezes estão a contar uma coisa, não foi assim, espera aí, vou contar melhor e tal. É o que quer dominar a conversa, nunca tem disponibilidade para ouvir. E as pessoas gostam de ser ouvidas. Quando alguém para nos ouvir, esse gesto mostra que ela se importa com o que a gente sente e que a gente pensa. E todos gostariam de ter um amigo assim, que quando temos algo a dizer, ele para e ouve-nos com atenção. Então, boas amizades passam exatamente pela qualidade de sermos bom ouvinte. E a Bíblia nos mostra que quando somos bons ouvintes, conseguimos compreender melhor os sentimentos dos outros. E compreender os sentimentos dos outros vai nos dar a possibilidade de agir em harmonia com aquilo que as pessoas esperam de nós, sobretudo os nossos amigos. Um outro princípio bíblico que nos ajudaria a construir amizades verdadeiras encontramos em Provérbios, capítulo 20, versículo 19. Aqui também peço a gentileza dos irmãos para me acompanharem na leitura deste texto. Provérbio 20, 19. Lemos o seguinte na palavra de Deus. Provérbio, capítulo 20, versículo 19. O caluniador espalha segredos. Não te juntes a quem gosta de tagarelar. Amizades verdadeiras passam por saber guardar segredos. Um amigo verdadeiro é um amigo capaz de ouvir uma informação de nós e ficar com ela. Tagarelar não significa necessariamente falar mal. Significa falar muito. Às vezes de forma desnecessária.
E quando a Bíblia fala em caluniador, nós sabemos o que isso significa, a pessoa que inventa mentiras. Mas a tagarelice vai para além disso. Não precisa ser mentira o que estivermos a dizer. Só precisa ser inconveniente e desnecessário. Quem gosta de ter um amigo fofoqueiro? Quem tem como amigo íntimo alguém que na primeira oportunidade sai contando as coisas que compartilhamos com ele no âmbito da amizade? Ninguém. Então a Bíblia recomenda que, se quisermos construir amizades verdadeiras, precisamos ser pessoas que guardem segredos, que não falem mal dos outros. Aliás, já se diz, quem a ti fala de outros, de ti fala a outros. Então, isso faz com que ninguém queira estar perto de pessoas que tenham o hábito de falar muito sobre a vida dos outros. Então, se quisermos construir amizades verdadeiras, a Bíblia recomenda, não seja tagarela, não fale mal dos outros e saiba guardar segredos. Que tipo de segredos? Aqueles que não tenham nada a ver com violação dos padrões de Jeová. Se souber que um amigo envolveu-se em pecado grave, aqui não conta esse guardar segredos, né? Seria o contrário. Queremos ajudar o nosso amigo a resolver, então o incentivaríamos a buscar ajuda. Mas boas amizades passam por termos a capacidade de não espalhar conversas desnecessárias, mesmo que sejam verdades, contanto que sejam inconvenientes e que não contribuam para a reputação da pessoa de quem a gente fala. Um outro ponto que nos ajudaria a construir amizades verdadeiras é não se concentrar nas imperfeições das pessoas e perdoar liberalmente. Bom, se buscarmos achar pelo em ovo, vamos encontrar, como se diz na gíria. Somos seres humanos imperfeitos. Se nos concentrarmos nas imperfeições das pessoas, não teremos amizades. Buscamos concentrar-nos nas suas virtudes e ter a predisposição de perdoar as falhas que os nossos amigos cometerem contra nós. Um outro ponto que vai ajudar-nos a fortalecer e construir amizades verdadeiras é honrar os seus amigos, respeitar a consciência deles e a privacidade deles. Aqui o ponto é o seguinte, às vezes a gente pensa, quando somos muito íntimos das pessoas, somos amigos íntimos, isso dá-nos já a liberdade de, por exemplo, chegar na casa deles, então esse jantar hoje é que é? Almoçaram o quê? Abrir a panela, abrir a geladeira e tal. Não, esse aqui é meu irmão, somos amigos desde a infância. Não. Tem que ter respeito. Então, tem que respeitar a privacidade do teu amigo. E todos gostam disso, como se diz, né? Respeito é bom e todo mundo gosta. Então, nós somos amigos chegados, mas precisamos saber até onde ir. E não precisamos que o nosso amigo nos diga isso, porque às vezes é constrangedor termos que lembrar isso aos outros. Então, nós precisamos nos colocar no nosso lugar, respeitando a privacidade dos nossos amigos. E respeitar também a consciência dele. Se o nosso amigo tomou uma decisão que se calhar era diferente, se fosse nós, teríamos tomado de forma diferente, respeitar isso. O fulano mesmo, quer imigrar? Então, a mão de Jeová só atua lá, aqui não. Então, ele decidiu assim. Não é? Temos que respeitar o nosso amigo. Pessoas que se comportam assim, geralmente, constroem amizades verdadeiras. Costumam ser melhores amigos de quem está ao seu lado. E a Bíblia nos recomenda a termos esse tipo de atitude. Agora, as amizades que estamos a falar aqui são amizades entre nós, seres humanos. A amizade mais importante que precisamos buscar é a amizade com Jesus e Jeová. Jeová gosta muito de se aproximar dos humanos que querem ser amigos dele. Para nós sermos amigos de Jeová, temos de o amar de todo o coração. Mostramos que amamos a Jeová quando nos submetemos e obedecemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos são a forma, ou seja, obedecer aos mandamentos de Jeová é a forma que nós mostramos que o amamos e que estamos dispostos a construir uma amizade chegada com Jeová. A amizade com Jesus está intimamente relacionada com a amizade que vamos ter com a pessoa do soberano Senhor Jeová. Porque a Bíblia diz, em João capítulo 14, versículo 6, que ninguém chega ao Pai se não passar pela pessoa de Jesus. Então, conhecermos bem a Jesus é o caminho se quisermos construir uma amizade chegada com Jeová. E como é que se conhece bem a Jesus? Podemos fazer isso por ler a Bíblia. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João
nos ajudam a conhecer a mente de Jesus, a maneira de pensar de Jesus. Quando conhecermos a maneira de pensar de Jesus, vamos nos esforçar a agir como ele agiria, e isso nos aproximará cada vez mais de Jeová. A amizade com Jeová e com Jesus é a melhor amizade que poderíamos nos esforçar em desenvolver. E Jeová gosta de se deixar disponível para aquelas pessoas que queiram desenvolver uma amizade chegada com ele. Nós nos tornamos amigos de Jesus quando imitamos o seu modo de pensar e de agir e quando obedecemos aos seus mandamentos. Bom, as amizades que fazemos com os nossos irmãos, com outros seres humanos, elas podem ter fim. Então, como é que podemos fazer que essas amizades durem para sempre? Estávamos a vir aqui para o carro e o irmão Pedro comentou com a avó: avó, no paraíso vou-te dar muito trabalho. Vou-te dar muito trabalho no paraíso. Ou seja, já estamos a pensar na eternidade. Nós queremos ter esses amigos para o resto, assim, para todo sempre. E como é que nós vamos ter esses amigos para todo sempre? Precisamos fortalecer os laços da irmandade, irmãos. Para os nossos amigos de hoje serem os nossos amigos do novo mundo, eles precisam estar lá. E para estarem lá, têm que manter a sua espiritualidade forte. E os amigos desempenham um papel fundamental no fortalecimento mútuo, da determinação de nos mantermos leais a Jeová, para então nos beneficiarmos das bênçãos que Jeová tem em reserva para os que lhes forem leais. Ajude os seus amigos a fortalecer o amor a Deus e adore a Jeová com eles. Dessa forma vai poder fazer amizades agora que vão durar para sempre. Então, é preciso que todos nós tenhamos amigos, porque nenhum ser humano é uma ilha. As amizades nos ajudam a passar por momentos difíceis e, como diz a Bíblia, um amigo pode apegar-se a nós mais do que um irmão. Escolhermos boas amizades é importante porque eles vão influenciar a nossa maneira de ser e de estar. Por isso, ao escolhermos amigos, vamos nos concentrar nas suas boas qualidades e também no alto padrão de moral sob os quais eles conduzem as suas vidas. Não limitar as nossas amizades a pessoas da nossa faixa etária ou aqueles que compartilham os mesmos interesses conosco. Para as nossas amizades serem verdadeiras, precisamos ser bons ouvintes, precisamos ser pessoas confiáveis, não pessoas tagarelas que saem por aí espalhando informações depreciativas sobre os nossos amigos e não nos concentrarmos nas suas imperfeições, estarmos tão dispostos a passar por alto as suas falhas. Respeitar a consciência dos nossos amigos também é algo que vai nos fazer fortalecer a nossa amizade. A amizade com Jeová e com Jesus é a amizade mais forte e mais importante que gostávamos de desenvolver. Por isso, queremos nos submeter aos mandamentos de Jeová, mostrando assim a nossa disposição de nos achegarmos a Ele como seus amigos e imitar o modo de pensar de Jesus para nos achegarmos ainda mais a Jeová como nosso amigo. Como dissemos no começo, existem amizades que aparentam ser verdadeiras, mas revelam-se pelo tempo amizades falsas, verdadeiros amigos da onça. Destes queremos distância. Queremos agradecer o irmão Isaac William pela forma como nos preferiu esse discurso, pela forma como se deixou ser usado por Jeová para nos ajudar a ver como podemos fazer amizades fortes e verdadeiras aqui na congregação, aqui com aqueles que também fazem a vontade de Jeová e obedecem os seus mandamentos. Por isso queremos agradecer muito o irmão Isaac William pela forma como preferiu esse discurso. Para a próxima semana, queridos irmãos, também teremos um outro discurso. E o discurso terá o seguinte tema: será que a verdade da Bíblia está mudando a sua vida? Será que a verdade da Bíblia está mudando a sua vida? Por isso, queremos convidar todos aqui presentes a poderem estar na próxima reunião para podermos tirar proveito também desse discurso público. E a nossa reunião agora vai prosseguir com o estudo de A Sentinela. E para esta parte queremos convidar o irmão Luís de Souza para nos dirigir. Sejam bem-vindos, irmãos, a essa nossa segunda parte da reunião. Antes mesmo de iniciarmos a segunda parte, quero convidar, por favor, aqueles que fisicamente estão bem, levantem-se, vamos cantar.
Vamos entoar o cântico número 30. Meu Deus, meu amigo e Pai. Cântico número 30, por favor. Convido a todos, por favor, a pegarem a revista Sentinela e pudermos ir até o artigo de estudo número 15, onde encontramos o seguinte tema para a consideração de hoje. Achegarmos-nos a Deus é bom para nós. Achegarmos-nos a Deus é bom para nós. O texto temático é o Salmos número 73, verso 28, onde a Bíblia diz: quanto a mim, é bom achegar-me a Deus. Mas como é que nós podemos nos achegar a Deus? Será que Ele está mesmo interessado em que cada um de nós se achegue a Ele? Vamos responder essa e outras perguntas ao longo do nosso estudo a Sentinela. Por isso, sei que as respostas serão fáceis de entender. Por favor, comente. Comente em 30 segundos, por favor, para que cada um de nós possa sair daqui fortalecido em sentido espiritual. Sem mais demora, vamos convidar o irmão Paulo Fernandes, que vai ler o parágrafo 1 e o 2, por favor. Pense no seu melhor amigo. Como é que vocês se tornaram amigos? Talvez tenham passado o tempo juntos. Aos poucos, você soube dos desafios que ele enfrentou no passado. Também descobriu do que ele gosta ou não. Além disso, viu que o seu amigo tem qualidades bonitas que você gostava de imitar. E com o tempo, passou a amar esse amigo. Desenvolver uma amizade forte com alguém exige tempo e esforço. E o mesmo acontece se quisermos ser amigos de Jeová. Neste artigo, vamos ver como podemos achegar-nos cada vez mais a Deus. Mas, primeiro, vamos ver por que é bom aproximarmos do nosso melhor amigo, Jeová. Obrigado, irmão Paulo. Parágrafo 2, a linha A. O que é que precisamos de fazer para desenvolver uma forte amizade com alguém? Vamos começar por ouvir o Delvânio. Para desenvolvermos uma amizade forte com alguém, exige tempo e esforço. O mesmo acontece se quisermos ser amigos de Jeová. Obrigado, Elvânio, pelo comentário. Vamos ainda ouvir o irmão Zola Patrick. E isso pode ser ilustrado da seguinte forma, né? Vamos imaginar uma planta que nós gostamos muito. Obviamente que se nós queremos ver essa planta crescer e florescer e colorir o nosso jardim, nós nunca, em nenhum momento, vamos deixar de regar essa planta. Por quê? Porque nós queremos ver aquela planta crescer e continuar a colorir o nosso jardim. Da mesma forma se dá a nossa amizade com Jeová. Quanto mais damos atenção, quanto mais nos preocupamos em manter a nossa amizade com Jeová, isso vai fazer com que essa amizade se torne mais forte e continue a florir. Obrigado, irmão Patrick. Irmão Ananias. Então, para desenvolver amizade com alguém, eu preciso passar tempo com a pessoa, observar as qualidades, como vencer os desafios e desejar imitar as qualidades da pessoa. Obrigado. A linha B, o que é que vamos ver neste artigo? Vamos começar aqui com a Domil de Sacala, inicialmente. Neste artigo, vamos ver como podemos
Vamos ver como podemos achegarmos cada vez mais a Deus. Mas, primeiro, vamos ver por que é bom aproximarmos-nos do nosso melhor amigo Jeová. Obrigado, Dumilde, pelo teu comentário. Vamos passar ao parágrafo 3, irmão Paulo. Sem dúvida, concorda que chegarmos a Jeová é bom. Mas é importante meditarmos em por que isso é bom. Isso vai motivar-nos a fortalecer a nossa amizade com Deus. Por exemplo, sabemos que ter uma dieta equilibrada, fazer exercício físico, dormir o suficiente e beber bastante água é bom para a saúde. Mas algumas pessoas não pensam muito nessas coisas. Por isso, deixam de cuidar da sua saúde. Qual é o ponto? Quanto mais pensarmos nos benefícios, mais motivação vamos ter para manter bons hábitos. Da mesma forma, sabemos que ter uma amizade com Jeová é bom para nós. Mas, se meditarmos nos benefícios dessa amizade, vamos sentir-nos ainda mais motivados a aproximar-nos do nosso amigo Jeová. Obrigado, irmão Paulo. Pergunta 3. Por que devemos meditar nos benefícios de nos aproximarmos de Deus? E também pode ilustrar. Vamos ouvir o Neymar inicialmente. É importante meditarmos porque isso vai motivar-nos a fortalecer a nossa amizade com Deus. Obrigado, Neymar. Irmã Teresa Panzo. É exatamente isso que a irmã acabou de dizer. Por exemplo, quando nós pensamos no que traz de termos uma vida equilibrada, boa alimentação, práticas de exercícios físicos, dormir suficiente e tudo mais motivação vamos ter de manter esse estilo de vida. E, de igual modo, meditarmos nos benefícios de termos uma amizade com Jeová, vamos nos sentir mais motivados e aproximarmos-nos dele, não apenas como nosso pai, mas também como um amigo achegado. Muito obrigado, irmã Teresa, pelo comentário. Irmã Rosemary, ainda? É interessante que sabermos essas coisas não é o suficiente. Então, sabermos a verdade, conhecermos, termos conhecimento não é o suficiente. Porque na ilustração menciona que na dieta é a mesma coisa. Algumas pessoas que não pensam muito sobre exercícios e tudo, elas acabam não cuidando da saúde. Da mesma maneira, sabermos que nos aproximar de Jeová é importante, não é o suficiente. Mas meditar, aí sim é que vai fazer diferença. Parar, ponderar, pensar nessas coisas, aí sim nós vamos aproximar de Jeová. Obrigado, irmã Rosemary também. Irmão Paulo, parágrafo 4, mas comece por nos ler o Salmo 73, 23, por favor. 73, 28. Mas, quanto a mim, é bom achegar-me a Deus. Filho do soberano Senhor Jeová, o meu refúgio, para declarar todos os teus feitos. O Salmo 73 foi escrito por um levita que servia como músico no templo de Jeová. É provável que ele já servisse a Jeová há muitos anos. Mesmo assim, ele sabia que era importante fazer uma coisa: lembrar-se de que achegar-se a Deus era bom. Ele também queria que os outros se lembrassem disso. Quais são os benefícios de fazermos isso? Obrigado, irmão Paulo. A pergunta número 4. O que é que o salmista disse no Salmo 73, verso 28? Vamos começar por ouvir a mana Heriberta, por favor. O salmista disse que é bom achegar-se a Deus, o feito soberano Senhor Jeová, o seu refúgio. Muito obrigado pelo comentário. Irmão Geraldo ainda.
É interessante que este salmista, é possível que ele já tenha servido a Jeová há muito tempo, há muitos anos. E incrível que quando começamos a fazer as coisas já há algum tempo, ela se torna costume, um hábito. E depois começamos a fazer as coisas no automático. O interessante é que esse salmista, ele disse que é bom, mostrando que ele queria lembrar-se disso. Ou seja, queria pensar nisso, como é bom continuar a se chegar a Jeová. Então, o importante não é deixar que as coisas se tornem como um costume. O importante é nos lembrar em fazer aquilo de coração. Obrigado. Vamos agora ver os benefícios, né, de nos achegarmos a Jeová. Achegarmos-nos a Deus faz-nos felizes. É o primeiro subtema. Por favor, irmão Paulo. Quanto mais nos achegarmos a Jeová, mais felizes vamos ser. Por que é que dizemos isso? Por vários motivos. Por exemplo, quando colocamos em prática o que Jeová diz na Bíblia, tornamos-nos sábios. Isso vai proteger-nos de más influências e ajudar-nos a não cometer pecados graves. É por isso que a Bíblia diz: feliz o homem que encontra sabedoria e o homem que obtém discernimento. Obrigado, irmão Paulo. Vamos à pergunta da linha A. Por que sermos amigos de Jeová nos faz felizes? Por quê? Muito bom, vamos começar por ouvir a Camila Miguel. Por vários motivos. Por exemplo, quando colocamos em prática o que Jeová diz na Bíblia, tornamos-nos sábios. Obrigado, Camila. É um bom motivo. Vamos ainda ver o Gênesis também. E isso vai proteger-nos de más influências e ajudar-nos a não cometer pecados graves. Obrigado também. Obrigado também. A linha B. Dê exemplos específicos que mostram que a sabedoria de Jeová o pode ajudar e proteger. Vamos começar por ouvir a irmã Miriam Ngonga. Como mulher cristã, sinto essa ajuda e proteção todos os dias. E encontrei um exemplo bem prático disso no livro Jovens Perguntam, volume 2, na página 51, que mostra o que aconteceu com uma jovem chamada Maria, que teve relações antes do casamento. Ela conta que, depois disso, se sentiu culpada e envergonhada, o que acontece com muitos jovens. E me ensina que, sem a orientação de Jeová, as pessoas sofrem consequências dolorosas, ao passo que seguir a Ele nos protege de escolhas que trazem arrependimentos. Obrigado por esse exemplo, irmã Miriam. Mais um exemplo, irmã Eliane. Talvez em algum momento já fomos convidados para ir a um evento social ou talvez a uma festa e tiramos tempo para pensar se devíamos ir ou não. E uma das perguntas que talvez nos fizemos foi: quem estará lá? Provérbios capítulo 2, versículo 6, no versículo 13 até o 14, fala daqueles que abandonam as veredas retas, dos que se alegram em fazer aquilo que é mau. Ou seja, más companhias. Numa linha de análise, se pensássemos, por exemplo, nesse princípio e dessemos conta que não será bom ir neste lugar, essas pessoas são conhecidas talvez por beber demais ou vai ter pessoas imorais, e tomamos a decisão de não ir. E depois ouvimos que, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e conseguimos perceber especificamente que seguir o princípio da Bíblia nos protegeu. Obrigado, irmã Eliane. E vamos ler mesmo Provérbios capítulo 2, versículo 6 ao 16. Irmã Priscila Azevedo, por favor. Pois é Jeová quem dá sabedoria, da sua boca procedem conhecimento e discernimento.
Ele reserva a sabedoria prática para os justos, é um escudo para os que andam em integridade. Ele protege as veredas da justiça e guarda o caminho dos que lhe são leais. Assim entenderás o que é certo, justo e direito, todos os caminhos do bem. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento se tornar agradável para a tua alma, o raciocínio irá guardar-te e o discernimento irá proteger-te, para te salvar do mau caminho dos homens que dizem perversidade, dos que abandonam as veredas retas para andarem nos caminhos da escuridão, dos que se alegram em fazer o que é mau e se agradam com coisas más e perversas, aqueles cujos caminhos são tortuosos e cujas veredas são sempre sinuosas. A sabedoria irá salvar-te da mulher devassa, das palavras macias da mulher imoral. Obrigado, irmã Priscila. Foi uma boa leitura. Que comentário podemos fazer em torno destes versículos? Irmã Luísa? Mostra-nos, quando a gente se achega a Jeová, somos mais felizes, não é? Porque o Jeová nos dá sabedoria. Jeová nos ajuda a termos conhecimento, discernimento, para quando estivermos diante de uma situação que envolverá tomarmos uma decisão, nós vamos conseguir usar o discernimento e então sermos protegidos de eventual má decisão que pode surgir. Então, mostra mais uma vez que sermos amigos de Jeová é a melhor escolha que temos e seremos felizes. Obrigado, irmã Luísa, pelo teu comentário. Irmão Paulo, por favor. É claro que sermos amigos de Jeová não significa que nunca vamos ficar tristes. O escritor do Salmo 73 perdeu a alegria quando se deixou levar por pensamentos negativos. Ele ficou irritado e com inveja dos maus. Achava que quem não se importava com Deus e as suas leis tinha uma vida mais fácil. Para ele, as pessoas violentas e arrogantes eram sempre mais ricas, mais saudáveis e sofriam menos. Ele ficou tão embaixo que, a certa altura, começou a questionar se valia mesmo a pena servir a Jeová. Ele disse: certamente, foi em vão que mantive o meu coração puro e lavei as minhas mãos na inocência. Obrigado, irmão Paulo. Por que o salmista perdeu a alegria? Há uma irmã aqui, assim, por favor. Diz no seu nome. Por favor. O salmista perdeu a alegria porque ele começou a sentir inveja dos maus e dos orgulhosos. Não que ele quisesse ser como eles, mas ele tinha inveja do aparente sucesso que eles tinham. Parecia que eles tinham tudo: dinheiro, uma boa vida e nenhuma ansiedade ou preocupação. O salmista ficou tão desanimado ao ver os irmãos se dando bem que passou a achar que não valia a pena fazer esforço nenhum para servir a Jeová. Muito obrigado, irmã Laurete. Irmão Pinheiro? Sim. Quando pensamos em Salmo 73, 4 até o 7, me fez pensar que o problema não era só comparar a vida dele com a dos outros, mas é o que aquilo sentia. Porque nós podemos comparar nossa vida e tirar bom exemplo. Podemos olhar para um jovem e ver que ele está a se esforçar. Olhar para uma mamã como cria seu próprio filho. Mas o problema do salmista, ele não conseguia ver as belas qualidades que aqueles tinham. Então comecei a pensar como é que, com o passar da idade, nós podemos olhar assim: meu corpo não é igual àquele corpo daquele determinado irmão, daquela determinada irmã. Talvez a minha saúde não é tão boa como aquela. Talvez também começamos a pensar que eu não tenho um certo privilégio por causa disso ou daquilo. Qual é a lição? Quanto mais limitarmos as informações que nós temos, tanto em redes sociais, notícias sobre a vida dos outros, e não tentar olhar o lado negativo, fica muito mais fácil sentir alegria. Obrigado, irmão Pinheiro, por esse comentário. Vamos indo ouvir o Hermenegildo Rocha também. Esse exemplo mostra que mesmo quem serve a Deus há muito tempo pode ficar desanimado se não cuidar da mente e do coração dele.
E ao mesmo tempo, esse exemplo me ensina que ser honesto com Jeová sobre os meus sentimentos pode me ajudar a recuperar a alegria e fortalecer a minha fé. Muito obrigado também, Hermenegildo, pelo seu comentário. Como superar isso? Esse sentimento de estou a perder, né? Os outros têm, até estudamos juntos. Né? Mas como é que ele já chegou ali, eu nada mesmo? Como superar isso? Veja o que o salmista fez aqui no parágrafo 7, por favor. O salmista esteve muito triste, mas não deixou que isso o impedisse de agir. Ele entrou no grandioso santuário de Deus e foi isso que permitiu que Jeová corrigisse os seus pensamentos. Hoje, Jeová, o nosso melhor amigo, também sabe quando estamos tristes. Nestes momentos, podemos orar a Jeová e pedir-lhe orientação. Ele vai ajudar-nos por meio da sua palavra e da congregação. Se aceitarmos essa ajuda, vamos ter forças para lidar com a tristeza. Jeová vai consolar-nos e acalmar-nos, mesmo quando ficarmos ansiosos a ponto de não sabermos o que fazer. Obrigado, irmão Paulo. Pergunta: quando nos sentimos tristes, o que podemos fazer? Vamos começar por ouvir a Líria aqui. Líria Matias. Orar a Jeová e pedir-lhe orientação. Ele vai ajudar-nos por meio da sua palavra e da congregação. Obrigado, Líria, pelo comentário. Irmã Marilda, ainda tem um comentário? A imagem relacionada ao parágrafo 7 mostra um levita em pé entre o altar de cobre, entre o altar de cobre e o pórtico do templo. O pórtico era a entrada principal do templo de Jeová em Jerusalém. Já o altar de cobre, também chamado de altar de bronze, ficava no pátio do templo, logo à entrada, e era usado para queimar os sacrifícios dos animais. A legenda da imagem explica que o levita que escreveu o Salmo 73 está em pé diante do majestoso santuário de Deus, o que mostra o respeito profundo pela presença divina. Obrigado, irmã Marilda. Há uma nota aqui muito interessante, né, sobre tristeza. Irmã Edvânia, por favor. Quem se sente ansioso ou triste durante muito tempo, talvez precise de procurar a ajuda de um profissional. Obrigado. Né? Então, referindo-se aí à tristeza, né, irmã Genésio? Ficar ansioso, sentir-se triste ou até mesmo ter outras dificuldades emocionais não significa que a pessoa tem pouca fé. Em alguns casos, isso mostra que ela precisa de acompanhamento profissional. E é sobre isso que a nota fala. A Sentinela número 1, 2023, explica muito bem como Jeová realmente se importa com a nossa saúde mental e como ele usa a sua própria palavra, a Bíblia, a congregação e até mesmo o apoio profissional para nos ajudar, mostrando então que cuidar da mente também faz parte do nosso bem-estar espiritual. Obrigado, irmã Genésia, pelo comentário. Obrigado mesmo. Irmã Lourdes, quis falar, irmã Tia Lu, está vendo? E algo interessante foi o que eu vi aqui no parágrafo, onde diz que ela entrou no grandioso santuário de Deus. E foi isso que permitiu que Jeová o corrigisse os seus pensamentos. Então, nós, ao passar por esses momentos, Jeová sabe que isso pode acontecer na nossa vida. Acontece, sim. E, no entanto, quando nos mergulhamos, fomos mesmo nós que nos mergulhamos nesses pensamentos negativos, infelizmente. E somos nós também a dar o primeiro passo. Vamos ter com Jeová. Falamos da oração. E depois temos que nos permitir aceitar a ajuda de Jeová e colocar em prática, ligando já o que a irmã Genésia acabou comentando, ajuda também profissional. Também devemos aceitar. Só assim vai surtir o efeito. Nós sairemos desses pensamentos negativos
e vamos seguir em frente. Obrigado, irmã Lourdes, por frisar esse aspecto, né? Precisamos aceitar as ajudas de Jeová. Aceitar. Irmão Paulo, o segundo subtema: achegarmos-nos a Deus, dá-nos um objetivo e uma esperança. Por favor. Achegarmos a Deus é bom para nós por outros dois motivos. Primeiro, dá-nos um verdadeiro objetivo na vida. Segundo, dá-nos uma esperança segura para o futuro. Vamos analisar esses dois benefícios. Obrigado, irmão Paulo. Mencione outros dois benefícios de sermos amigos de Deus. Muito bom. Aqui uma jovem, junto à irmã Marlene. Primeiro, dá-nos um verdadeiro objetivo na vida. Segundo, dá-nos uma esperança segura para o futuro. Obrigado. Agora vamos prestar atenção nesses dois aspectos. Irmão Paulo, por favor. Muitas pessoas hoje dizem que Deus não existe. Por isso, elas acham que a vida não tem um propósito e que os humanos vão deixar de existir. No entanto, achegar-nos a Deus dá-nos um objetivo. Estudar a Bíblia convence-nos de que Deus existe e que se torna o recompensador dos que o procuram seriamente. Além disso, Jeová criou-nos com a necessidade de o servirmos. Portanto, é normal que, se fizermos isso, sejamos muito mais felizes já agora. Obrigado, irmão Paulo. A pergunta 9 diz assim: por que sermos amigos de Jeová nos dá um objetivo na vida? Por quê? Vamos começar por ouvir a Isabela Neves. Sermos amigos de Jeová nos dá um objetivo da vida, porque fomos criados com a necessidade de servi-lo. Quando estudamos a Bíblia e nos aproximamos dele, percebemos que a nossa vida tem propósito, e isso nos torna mais felizes já agora. Obrigado, Isabela, pelo teu comentário. Foi muito bom lhe ouvir. Irmão Nascimento ainda, por favor. Uma recomendação similar, observarmos Deuteronômio capítulos 10, os versículos 12 e 13, foi dada a Israel. Se eles cumprissem aquilo que Jeová demandava, lógico, o bem seria para eles. Teriam mais amizade. Isso também que nós podemos observar hoje. Se continuarmos a aprofundarmos a amizade com o nosso grandioso Criador, o bem é para nós mesmos. Obrigado também, irmão Nascimento. Irmão Paulo, por favor. Hoje, muitos não têm uma verdadeira esperança para o futuro. Eles acham que a vida é só trabalhar, casar, ter filhos e tentar poupar algum dinheiro para a reforma. Deus não faz parte da vida deles, mas os servos de Jeová baseiam sua esperança nele. Nós confiamos que o nosso Deus e amigo. Nós confiamos no nosso Deus e amigo e temos a certeza de que Ele vai cumprir tudo o que prometeu. Nós vamos ter uma vida maravilhosa no paraíso, onde vamos poder adorar a Jeová para sempre. Obrigado, irmão Paulo. Vamos abrir a Bíblia e ler o Salmos número 37, versos 29. Irmão Simba Manuel. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Obrigado, irmão Simba, pela excelente leitura. Pergunta é: de acordo com Salmos número 37, versos 29, o que é que Jeová promete a quem confia nele? Vamos começar por ouvir a Mari, por favor. Jeová quer que nós vivamos mais na terra com a nossa justiça em dia. Ele quer que nós continuemos fiel e que nós continuemos sendo justos. Obrigado, Mari, pelo comentário. Irmão Luquene. E é interessante vermos que aqui a Bíblia fala de vida eterna, né, no paraíso.
Ou seja, a vida eterna só será possível se formos amigos de Jeová. Por isso é que a amizade com Jeová ainda é muito mais importante do que a vida. Ou seja, se a gente pôr de um lado a vida e outro lado a amizade com Jeová ainda tem muito mais peso. Por isso é que nós temos o maior presente que um ser humano pode ter, a amizade com Jeová. Então queremos preservar essa amizade e continuar a aumentar. Obrigado, irmão Luquene. Irmão Paulo, por favor. Sermos amigos de Deus traz-nos muitos outros benefícios. Por exemplo, Jeová promete perdoar os nossos pecados quando nos arrependemos. Assim, podemos ter uma consciência tranquila sem nos sentirmos sobrecarregados com erros do passado. Além disso, ficamos muito contentes quando deixamos Jeová feliz. Obviamente, as nossas bênçãos não ficam por aqui. De certeza que você consegue lembrar-se de muitas outras. Mas como é que podemos continuar a chegar-nos a Jeová? Obrigado, irmão Paulo. Pergunta 11. Quais são outros benefícios de sermos amigos de Jeová? Vamos começar por ouvir a Gerciandra. Sermos amigos de Jeová traz muitos outros benefícios. Por exemplo, Jeová promete perdoar os nossos erros se nos arrependemos. E assim podemos ficar com a mente tranquila, sem nenhum peso. Obrigado, Gerciandra, pelo teu comentário. Foi muito bom. Foi muito bom. Irmão Paulo, vamos já a outro subtema, né? Continue a chegar-se a Deus, por favor. Se você é um cristão batizado, já fez muitas coisas para se tornar amigo de Deus. Aprendeu muitas verdades sobre Jeová e Jesus, arrependeu-se dos seus pecados, demonstrou fé em Deus e esforçou-se para fazer a vontade dele. Mas, para nos achegarmos cada vez mais a Deus, temos de continuar a fazer estas coisas. Obrigado, irmão Paulo. O que é que você já fez para se tornar amigo de Deus? Vamos começar por ouvir a Núclea. Núclea, o que é que já fizeste? Obedecer aos pais. Oh, boa. Muito bom. Mais ainda. A Leone, e você? O que é que já fizeste? O Leone vai dar oportunidade ao Márcio. Obrigado, Márcio. Vamos lá atrás, vamos ouvir o jovem Cristóvão. Vim na reunião fazer estudo. Boa, vir à reunião e fazer estudo, muito bom. Vamos ouvir a Kailane Miguel. Como mostra o parágrafo 1 e 2, para nos tornarmos amigos de alguém, precisamos de passar tempo de qualidade com essa pessoa. Do mesmo modo, para nos tornarmos amigos de Jeová, tive que tirar tempo para conhecê-lo melhor. Isso pode por fazer estudos, ler a Bíblia, passar a orar mais e me tornei publicadora. Muito bom. E para o batizado? A Kailane falou bem, né? Para se tornar publicadora. E para o batizado? Irmã Rosemary. Eu estava meditando nesse parágrafo e vendo assim quantas coisas eu já fiz no parágrafo, acho que já fiz todas, mas tem uma coisa aqui que nós temos de continuar a fazer. Aqui mencionou se arrepender dos pecados, demonstrar fé, se esforçar em fazer a vontade de Jeová. E muitas dessas coisas nós fazemos, mas o parágrafo destacou a importância de continuar. Aí é uma luta diária, temos que fazer todos os dias. E não tem fim. Obrigado, irmã Rosemary.
Que seja a determinação de todos nós, né? Irmão Paulo, por favor. O que é que podemos fazer para nos achegarmos cada vez mais a Jeová? Primeiro, podemos continuar a ler e estudar a Bíblia. O nosso objetivo não deve ser apenas aprender coisas básicas sobre Deus. Também queremos entender qual é a vontade de Deus e viver de acordo com os princípios bíblicos. Segundo, podemos fortalecer a nossa fé por meditar nas muitas provas de que Jeová nos ama. Terceiro, devemos continuar a odiar as coisas que desagradam a Jeová e não queremos ter amigos que praticam essas coisas. Obrigado, irmão Paulo. Parágrafo 13. Cite 3 coisas que nos ajudam a chegar-nos cada vez mais a Jeová. Queremos ser generosos, né? Irmã Itomé. Primeiro, eu devo continuar a estudar a Bíblia e meditar nela. Obrigado, irmã Itomé. Vamos ouvir o Vinícius. Segundo, devemos fortalecer por meditar nas muitas provas de que Jeová nos ama. Obrigado, Vinícius. Vamos ouvir a Solange Gaspar. Terceiro, devemos continuar a odiar as coisas que desagradam a Jeová e não queremos ter amigos que praticam essas coisas. Obrigado, Solange. Ainda voltando no primeiro aspecto, será que basta ler e estudar a Bíblia? Chega? É só ler e estudar. Irmão... Não vejo o rosto, irmão. Ali mesmo onde estás, é o irmão... Irmão Nuno. Irmão Nuno. Parágrafo traz atenção que também é importante entender qual é a vontade de Deus e viver de acordo com os princípios bíblicos. E é interessante que o livro de Efésios, capítulo 5, o versículo número 15 até o 17, especialmente 16, diz que nós podemos assim fazer isso por usar o nosso tempo do melhor modo possível, porque temos a certeza que os dias são maus. Então é importante da nossa parte, como cristão, entender claramente qual é a vontade da pessoa soberana Senhor Jeová e reservar esse tempo para compreendermos que princípio nos ajudaria de tal forma a superar qualquer dificuldade que venha a existir na nossa vida. Fazendo isso, com certeza, não vamos simplesmente nos limitar em ler e meditar, mas sim entender claramente qual é o principal interesse da pessoa soberana Senhor Jeová para nós como humanos. Obrigado, irmão Nuno, pelo comentário. Irmão Paulo, por favor. Podes começar por ler 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. Temos de nos esforçar para fazer aquilo que agrada a Jeová. Mas não basta pregar e assistir às reuniões. O que fazemos no nosso dia a dia também é importante. Por exemplo, quando somos honestos em todas as coisas e partilhamos o que temos com outros, Jeová fica feliz. Além disso, Ele espera que demonstremos respeito pelo presente da vida. Por isso, também nos achegamos a Ele por comermos e bebermos com moderação e por cuidarmos da nossa saúde de outras formas. Jeová ama-nos ainda mais quando vê tudo o que fazemos para o agradar, mesmo as coisas aparentemente pequenas. Obrigado, irmão Paulo. A pergunta 14. O que podemos fazer no nosso dia a dia para agradar a Jeová? Vamos inicialmente ouvir a Daça Manuel. Temos
temos de nos esforçar para fazer aquilo que agrada a Jeová. Obrigado, Adassa, pelo teu comentário. Ainda tem um comentário, o Josiberto. Ter respeito pela vida. Obrigado, Josiberto. Verdade. Por favor, Arsênio Zá. Arsênio, vamos só deixar o Aércio, yeah? Por favor, é o teu irmão menor, yeah? Além disso, ele espera que demonstremos respeito pelo presente da vida. Obrigado, Arsênio. Aércio, agora é o Arsênio, por favor. Por exemplo, quando somos honestos em todas as coisas e partilhamos o que temos com os outros, Jeová fica muito feliz. Por isso, também nos achegamos a Ele por comermos e bebermos com moderação e por cuidarmos da nossa saúde e das outras formas. Jeová ama-nos ainda mais quando vê tudo o que fazemos para agradar, mesmo as coisas aparentemente pequenas. Obrigado, Arsênio, pelo comentário. Por favor, Melissa. a Melissa, por favor. Sim, e também por vezes podemos pensar que as coisas pequenas que fazemos não agradam a Jeová. Mas em Lucas 16:10 diz que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Então, mesmo com as nossas coisas pequenas, estamos a agradar muito a Jeová. Obrigado, Melícia, pelo teu comentário também. Obrigado. Por favor, irmão. Algum irmão quer comentar um pouco aí a imagem? É um recurso visual muito interessante, né? Onde o irmão Luiz tem que se rever também, né? Não só o irmão Luiz, muitos de nós, né, irmã Rita? Então estamos a ver aí as formas que podemos agradar a Jeová. Quando, por exemplo, conduzimos, chegamos no sinal luminoso, a necessidade de prestarmos atenção. Sei que nós respeitamos a vida para não causar acidente a nós mesmos ou mesmo a outras pessoas. Fazer exercício físico também é uma forma de respeitar a Jeová, sermos generosos. E também cuidarmos da saúde, isto é, naquilo que nós comemos. Fazermos a dieta ajuda muito o nosso organismo. E quando isso acontece, significa que estamos respeitando aquele que nos deu a vida. Obrigado, irmã Rita. Por favor, irmão Paulo, parágrafo 15. Jeová trata com bondade os justos e os injustos. Ele espera que façamos o mesmo. Por exemplo, nós não dizemos mal de ninguém, não somos conflituosos e demonstramos brandura para com todos os homens. Por isso, mesmo que uma pessoa não acredite em Jeová, nós não nos achamos melhores do que ela. Quando tratamos os outros com bondade, achegamos ainda mais ao nosso Deus. Obrigado, irmão Paulo. Como é que Jeová espera que tratemos os outros? Vamos começar por ouvir o Emanuel. O parágrafo aí começa dizendo que Jeová trata tanto o justo como o injusto com bondade. E Ele quer que façamos também isso. Não falamos mal das pessoas e demonstramos brandura para com todos os homens. Por mais que a pessoa não acredite em Jeová, nós tratamos bem. Não nos achamos melhores que ele. E quando fizermos isso, nos achegamos ainda mais a Jeová. Obrigado, Emanuel. O irmão... Vamos ouvir ainda a Belma. A Belma dos Santos. E vimos aqui, né, como o irmão já tinha comentado, que mesmo que uma pessoa não acredite em Jeová, nós não devemos achar-nos melhor que elas. Vimos que 2 de Timóteos 2, 23 a 25, diz que se nós nos encontrarmos em um caso desse, nós devemos rejeitar debates que geram conflitos, mas sim devemos continuar meigos com todos e demonstrando brandura, né, porque
No final, se a pessoa não acredita, Jeová é que vai conceder, ou melhor, talvez Deus lhe conceda arrependimento. Então me mostrou que em todos os momentos devo manter a calma e não me ceder e continuar a ser meiga e mostrar que sou uma pessoa qualificada para ensinar. Obrigado, Belma, pelo teu comentário. Achegue-se a Deus mesmo quando cometer erros. É o outro subtema. Por favor, irmão Paulo. Às vezes, por causa dos nossos erros, podemos começar a achar que Jeová já não nos ama. Alguma vez se sentiu assim? O escritor do Salmo 73 passou por isso. Ele lamentou: os meus pés quase se desviaram, por pouco não escorregaram. Ele próprio admitiu que estava amargurado e que se tinha tornado insensato como um animal irracional. Talvez ele tenha achado que, por causa dos seus erros, era um caso perdido e não merecia o amor de Jeová. Obrigado, irmão Paulo. Como é que o escritor do Salmo 73 se sentiu por causa dos seus erros? É a Braulhanzá? Vamos ouvi-la inicialmente, por favor. A Braulha ficou com vergonha, né? Irmã Andrônica. Ele sentiu-se sobrecarregado e as palavras aqui indicam bem isso, porque ele próprio admitiu que estava amargurado e que se tinha tornado insensato como um animal irracional. Ele até comparou-se a um animal. Então, ao olhar para a sua situação, talvez ele achasse que por causa dos seus erros, então já não tivesse valor para Jeová e que agora era um caso perdido que Jeová nem lhe demonstraria o seu amor. Obrigado, irmã Andrônica. Muitas vezes também nos sentimos assim, né? Mas o que é que o salmista fez? Por favor, irmão Paulo. Se o salmista achou que tinha perdido a amizade de Jeová, esse sentimento não durou muito tempo. Parece que, quando estava mesmo embaixo, ele reconheceu que tinha de se achegar a Deus. Ele disse a Jeová: contudo, agora estou sempre contigo. Seguraste a minha mão direita. Guia-me com os teus conselhos e depois irás conduzir-me à glória. Quando estamos fracos ou desanimados, nós também devemos procurar a ajuda de Jeová. Ele é a rocha que nos dá estabilidade. Mesmo que nos afastemos de Jeová durante algum tempo, podemos voltar a ser amigos dele. Ele garante-nos que está pronto a perdoar. É nos nossos piores momentos que nos devemos achegar ainda mais a Jeová. Obrigado, irmão Paulo. 17, a linha A. O que é que o salmista fez quando estava embaixo? Irmão... Não, vamos só ouvir o Alisson. Alisson. Se o salmista achou que tinha perdido a amizade de Jeová, esse sentimento não durou muito tempo. Parece que, quando estava mesmo embaixo, ele reconheceu que tinha de se achegar a Deus. Ele disse a Jeová: contudo, agora estou sempre contigo. Seguraste a minha mão direita. Obrigado, Alisson. O que é que o salmista quis dizer com essas palavras? Vamos ouvir o Hermes, por favor. O salmista aí deixou bem claro que ele estava profundamente arrependido. Por isso é que ele preferiu essas palavras. Então, e aqui o parágrafo nos exorta: sempre que nós estamos fracos ou tristes, cabisbaixo, esse é um dos momentos propícios e muito especial
que Jeová está disposto a nos ouvir. E alguns parágrafos anteriores deu um ponto muito interessante, é que Jeová é perdoador, então ele está sempre pronto para nos perdoar. Obrigado também, Hermes, pelo teu comentário. O que é que o exemplo dele nos ensina? Embora já começou-se a falar, né? Irmã Azevedo, como é comumente chamado, Azé. Esse exemplo nos mostra que nós em algum momento podemos ficar fracos, mas não devemos nos desanimar, porque Jeová, no livro de Salmos, capítulo 103, versículos 14, aí no final, ele diz, ele lembra-se que somos pó, ou que em algum momento nós podemos ficar fracos e sentir vergonha de um erro que nós cometemos. Mas em vez de nos ficarmos abatidos e nos afastarmos a Jeová, devemos nos esforçar em melhorar a nossa espiritualidade e nos achegar mais a Ele. E Jeová estará sempre pronto para nos perdoar e nos receber de braços abertos. Obrigado, irmão Azevedo. Ali uma imagem muito interessante, né, irmãos? Irmão Hamilton. Neste recurso visual, nós conseguimos perceber, do lado esquerdo, um jovem irmão que está assim cabisbaixo, provavelmente por conta de uma que ele tem lutado com ela, não é? E num outro recurso visual, nós conseguimos perceber que ele fez um esforço, não é? Ele deslocou-se até o Salão do Reino para assistir uma das nossas reuniões. Então, este é um grande exemplo para nós, não é? Quando tivermos a passar por situações difíceis, problemas ou até mesmo uma determinada fraqueza, devemos fazer um esforço de nos achegarmos cada vez mais a Jeová, fazer mais atividades espirituais. Certeza que vai ser muito bom para nós. Obrigado, irmão Hamilton. Por último, achegue-se a Deus para sempre. É o último subtema. Por favor, irmão Paulo. Nós podemos continuar a chegar-nos a Jeová para sempre. A Bíblia diz que os caminhos, a sabedoria e o conhecimento de Jeová são impenetráveis. Por isso, nunca vamos parar de aprender sobre Jeová. Obrigado, irmão Paulo. Por que é que podemos continuar a chegar-nos a Jeová para sempre? Vamos agora ouvir o Alione. A Bíblia diz que os caminhos, a sabedoria e o conhecimento de Jeová são impenetráveis. Obrigado. Okay, vamos traduzir isso, irmão Arsênio Massaca. É fundamental referenciar que está-se a tratar da sabedoria divina. E este texto mencionado significa que a compreensão total dos caminhos da sabedoria, do conhecimento de Deus, está além da capacidade humana de entender completamente. Portanto, não existe um guia melhor para a nossa vida, pois Jeová sabe e saberá sempre o que é melhor para nós. Obrigado, irmão Arsênio. Irmão Paulo, por favor. O Salmo 79, 13 diz: Nós, o teu povo e rebanho do teu pasto, iremos agradecer-te para sempre e proclamaremos o teu louvor geração após geração. Não se esqueça, você também se pode chegar a Deus e ser abençoado por Ele eternamente. Sem dúvida, você pode dizer com confiança: Deus é a rocha do meu coração e a minha porção para sempre. Obrigado, irmão Paulo. Foi uma excelente leitura. Essa parte final, então, boa. Obrigado mesmo. Parágrafo 19. Que garantia é que os salmos nos dão? Qual é a garantia? Por favor.
Delvânio, sim. A garantia que os salmos nos dão é que podemos nos achegar sempre a Deus e ser abençoados por Ele eternamente. Verdade. Muito obrigado. Ezequiel ainda? Também conseguimos ver que Deus é a minha rocha, ou a rocha do meu coração, e que vai me proteger para todo sempre. Verdade. Obrigado, Ezequiel, também pelo teu comentário. Terminamos a consideração dos parágrafos. Mas qual é a sua resposta? Primeira pergunta. Por que devemos meditar nos benefícios de nos achegarmos a Deus? Irmã Elmira Marcos. Porque meditar nesses benefícios vai nos ajudar a fortalecer ou até vai nos deixar mais motivados ao nos aproximarmos mais de Jeová. Obrigado, irmã Elmira. Quais são os benefícios de nos achegarmos a Deus? Irmão Jofre. Com benefício, vamos nos tornar mais sábios. E essa sabedoria vai nos ajudar a tomar decisões melhores e evitar sofrimento desnecessário. Obrigado, irmão Jofre. Como é que podemos continuar a chegar-nos a Deus? Lembra o nome? Edvandro. Edvandro. Nós podemos continuar a chegar a Deus buscando o conhecimento, mas não de uma forma rasa, mas mais profunda, saber realmente a essência de seguir a Deus, prosperando, se tornando publicador, se batizando. Obrigado pelo comentário, Edvandro. Irmã Doroteia ainda. Uma das coisas que nós podemos fazer também é por meditarmos em tudo que Jeová já fez por nós, por orarmos a Ele e por participarmos no trabalho de pregação. E, além disso, por termos fé no resgate. Obrigado, irmã Doroteia. Obrigado, irmãos. Foi um prazer podermos considerar esse artigo de A Sentinela juntos. E foi bom poder ouvir os vossos bons comentários. Que cada um de nós continue a chegar-se ao soberano Senhor Jeová. Agora queremos convidá-los novamente a levantarem-se, por favor, e juntos vamos mais uma vez unir as nossas vozes e cantar louvor a Jeová. O canto que é o número 32, Escolhe o lado de Jeová. Depois do cântico, o irmão William vai poder fechar a nossa reunião com oração. Cântico 32.